passado dia 21 de julho do mês passado foi inaugurada em Ongiva uma estátua ao rei Mandum Yandemufayo, ao rei do estado do Quanhama. A estátua é da autoria do escultor e arquiteto Francisco José Miguel, professor da Universidade Agostinho Neto. Ela vai aparecer aqui ao lado, portanto, aparece Mandum representado num cavalo com um cão, um pastor alemão, não é? E é uma representação que advém de um conjunto de fotografias de Mandum descobertas há poucos anos, encontradas há poucos anos e graças à obra à iniciativa da sua própria família. Conheceram-se outras representações de Mandum. Durante muito tempo houve uma imagem que circulou nos manuais escolares, que na verdade era de um atleta norte-americano, enfim, podemos ver lá aqui. Quem foi Rei Mandum? Será que Rei Mandum foi mesmo aquela pessoa forte que nós vemos nos livros da primária? Será que é aquela figura tão forte, tão poderosa mesmo que vemos? Aquela figura que nós mantemos como nosso herói nacional, aquela figura super forte que não tinha medo de nada nem de ninguém. O verdadeiro Mandum é tal como aparece nestas fotografias, que supomos ser verdadeiras, assim como o descreveu o missionário Luís Alfredo Keeling, que missionou como espiritano no sul de Angola, portanto entre a Huila e o Cunene, entre a última década do século XIX e aproximadamente os anos 1930 do século XX. Portanto, a sua obra, cujo título é 40 anos de África, publicada em 1934, vai aparecer aqui. E Keeling era, portanto, o superior das missões católicas da circunscrição eclesiástica do Huambo, Missões da Ganda. Ele avistou-se com Mandum. Mas antes de vermos como é que ele descreve Mandum, eu penso que é importante sabermos quem é Mandum. Mandum Yandemufayo nasceu em Embulunganga, no território do reino Quanhama, em 1894. E faleceu, ou foi assassinado em Oyol, a 6 de fevereiro de 1917. Segundo a genealogia, o pai de Mandum era Ndemufayo Ai Hambu, ou seja, Mandum Yandemufayo significa Mandum, filho de Ndemufayo. A mãe era Dapona Yashikande. Então, estes nomes vão todos aparecer aqui ao lado escritos. Irmã de Weiulo Yaedimbi, apenas conhecido como Eiulo, rei dos Quanhamas. E foi Weiulo, portanto tio materno de Mandum, foi rei do Quanhama entre 1884 e 1904. Sucedeu-lhe um irmão, Nande Yaedimbe, também conhecido apenas pelos documentos como Nande, portanto também tio materno de Mandum Yandemufayo. Nande reinou entre 1904 e 1911, ano em que, ao que parece, terá sido envenenado. Não sabemos ainda bem porquê, mas são documentos quer do missionário Keeling, quer também de relatórios de militares portugueses e alemães. Sucede-lhe o seu jovem sobrinho Mandum Yandemufayo. E Mandum Yandemufayo vai tentar recuperar o antigo reino Ovambo, ou Ambó. Ovambo, Ambó é a língua. Em tempos, isso agora cabe à investigação da tradição oral e também da antropologia apurar, haverá quem saiba mais do que eu, mas em tempos houve um império, ou um reino, ou um estado Ovambo, constituído por vários povos, os chamados Ovambo para a antropologia já colonial. São povos como os Quamatos, os Evales, os Cafimas, os Dembondolas e os próprios Quanhamas, povos pastores e criadores de gado, neste solo propício, neste solo das margens do Cunene, propício à criação de gado e aos pastos. A presença alemã nesta região já data da década de 1870 do século XIX, ainda um pouco antes da Conferência de Berlim, quando a Alemanha, ou melhor,
Sim, a Alemanha, a partir de 1870, depois da sua vitória na Guerra Franco-Prussiana, quer dizer, quando a Prússia se transforma em Alemanha, não é, com o chanceler Otto von Bismarck, não é, tem as suas aspirações à África e já há, efetivamente, vários exploradores alemães a circularem por esta região, do sudoeste africano, na verdade, e já há acordos, quer entre comerciantes alemães, quer mesmo entre militares alemães, com estes soberanos coanhamas. Por sua vez, em 1886, meses depois, ou aproximadamente um ano, dá para ser aqui a data exata, após a Conferência de Berlim, Portugal e a Alemanha celebram um acordo para definir as fronteiras que separam o sul de Angola daquilo que era o sudoeste africano alemão. É evidente que as fronteiras, embora tenham sido já nessa altura definidas a régua e esquadro, não havia ainda uma ocupação efetiva, quer da parte de Portugal, quer da parte da Alemanha, àqueles territórios, mas convencionou-se aproximadamente. Aliás, foi até um tratado luso-germânico que se seguiu a um outro com os franceses. Há sempre aquele mito de que já tenho falado várias vezes, há sempre aquele mito que a Conferência de Berlim dividiu a África a régua e esquadro. Não foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim fez os tratados, enfim, pode ter visto um vídeo que já fiz sobre essa questão. A Conferência de Berlim apenas definiu as regras essenciais. Depois, na sequência dela, é que foram feitos tratados entre as potências europeias para definir as fronteiras das suas pretensamente colónias, não é? Ora, Portugal fez um tratado com a França definindo as fronteiras do norte e meses depois um tratado com a Alemanha, que aliás é aquele onde apresenta esse projeto megalómano do mapa cor-de-rosa. É? Nesse mesmo tratado ficam aproximadamente definidas essas fronteiras que separam Angola do sudoeste africano, mas ao mesmo tempo há ali uma zona, uma área neutra entre Portugal e a Alemanha, que ficou conhecida por faixa de Namakunde. Na verdade, Namakunde é a localidade mais a sul que caberia aos portugueses. Hoje está em Angola, mas quer dizer, não estava ainda exatamente definido. De qualquer forma, toda aquela área ali era neutra. Não é? Quanto ao Estado Coanhama, ele abrangia toda essa área. E o antigo Império Ovambo, porventura, seria maior ainda. Ora, é sabido que já o pré-antecessor de Mandume, o Aiulo, portanto seu tio materno, já tinha celebrado acordos com os alemães. É por esse facto, aliás, que Mandume é educado numa das 4 missões religiosas alemãs instaladas na Damaralândia. Quando sobe ao trono, Mandume revela-se imediatamente um grande estadista, a meu ver, por 2 grandes aspectos da sua política. Ele estava bastante bem organizado do ponto de vista militar, ele tinha efetivamente um apoio de armamento alemão, portanto das armas de fogo, espingardas, Kropatschek e Mauser, era um excelente cavaleiro, portanto aquela região prestava só à boa criação de cavalos, e tinha os seus chefes de guerra, os chamados lengas. Chegou a reunir cerca de 50 mil homens e Mandume efetivamente atacava as fortificações, sobretudo portuguesas, para norte da zona neutra de Namakunde, que pretendiam avançar para sul. E, portanto, desde cedo, desde que sobe ao trono, em 1911, que ele é logo visto pelos portugueses como alguém que é perigoso, portanto, como uma ameaça. Mas um dos aspectos importantes da política de Mandume é relativamente ao seu próprio povo. Ele faz, ainda que de uma forma despótica, ele obriga as manadas de gado bovino dos pastores coanhamas a concentrarem-se numa mulola que é a mulola do Chimporo. Portanto, uma mulola é um terreno alagadiço e porque as transumâncias do gado bovino, para evitar que houvesse secas nas mulolas, ele concentra
as transumâncias do gado na Molola do Chimpor. Eu penso que isso foi uma medida política importantíssima. Já só por aí já se vê como Manduma era um estadista de facto exemplar. E com estas medidas a pecuária coanhama, ou seja, a economia coanhama, prospera.